Olá, gente! Eu sou Lenir, sou professora da UFO e sou participante do CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos. Esse é um movimento ecumênico que conta com a participação de teólogas e leigas feministas pelo Brasil afora. É uma grande alegria participar desse bonito movimento de libertação do povo. E nós estamos em março, mês das mulheres, mês de lutas, e por isso precisamos deixar muito clara a nossa indignação contra todo tipo de violências sofridas pelas mulheres. É inaceitável que ainda exista feminicídio e mais uma vez, nesse mês de março e durante o ano todo, precisamos gritar bem forte. Além disso, precisamos aproveitar para entender como chegamos a essa realidade de tamanha violência contra as mulheres ao longo de todo o tempo. Então, lamentavelmente, a Bíblia também tem sua parcela de responsabilidade e culpa. A Bíblia é um conjunto de livros organizados e esse conjunto de livros foi e ainda é lido, interpretado e vivido pela humanidade ao longo de nossa história. Há um forte influxo causado por esse conjunto de livros que, dependendo da interpretação que se faz, reforça as desigualdades entre homens, mulheres e pessoas não binárias. Não há como não reconhecer a forte influência desse livro nas gerações humanas há mais de 2000 anos. O seu uso afeta diferentes pensamentos, desde o mais conservador até os pensamentos críticos e de resistência às opressões à classe trabalhadora. Para entender a Bíblia, usamos uma metáfora, ou seja, ela é como uma coxa de retalhos e precisa ser estudada a partir de cada retalho em seu contexto. Essa complexidade nos permite afirmar que a Bíblia atende, de um lado, aos interesses dos que exploram e oprimem, e de outro lado, também atende ao clamor das pessoas e dos grupos que resistem e lutam por transformações e justiça social, e em favor das pessoas oprimidas, e justamente por isso precisamos fazer uma leitura dialética para perceber ali as opressões contra as mulheres e denunciá-las, e ao mesmo tempo trazer as reflexões e as problematizações sobre as narrativas que apresentam as mulheres em situações inesperadas que saem do espaço da casa, do papel histórico de mulheres dóceis e complacentes e tornam-se lideranças e resistências de seu tempo, sem desconsiderar as contradições históricas presentes. Uma das mais sutis e universais opressões que povoam a história, inclusive na tradição bíblica, é, sem dúvida, a submissão da mulher ao homem, que se reveste ainda para muitas tradições, as tradições religiosas, como uma expressão da vontade de um Deus com características masculinas, inscrita na própria natureza. Nesse contexto, já era esperado que o levante feminista também se preocupasse com as consequências de uma leitura patriarcalista da Bíblia e suas fortes consequências para a desigualdade de gênero. Tudo isso deixa claro a necessidade de uma hermenêutica própria, feminista, para uma releitura desde as mais sagradas tradições do povo de Deus a partir da experiência feminista, como chave para essa hermenêutica própria em busca de uma descoberta da igualdade de origem, perdida desde que se consumou a ruptura na realização do desígnio de Deus sobre a humanidade. Esse movimento é fundamental para conseguirmos desconstruir conceitos e preconceitos que poderão libertar-nos de amarras para novos feminismos, cujo propósito seja a igualdade entre mulheres, homens e pessoas não binárias, especialmente no campo dos direitos e livres das tantas opressões sofridas historicamente pelas mulheres, dentro ou fora das igrejas, vinda de qual religião for. Tudo isso nos leva a refletir sobre narrativas sagradas da Bíblia, que têm sido mero reflexo do patriarcado, pelo qual homens determinam e ditam o lugar que as mulheres devem ocupar. A teologia feminista é um importante meio de discussão sobre a trajetória da mulher
nas escrituras sagradas e, por isso, enfatiza a necessidade de interpretar as passagens em um viés igualitário, chamando a devida atenção sobre os atos que tratam sobre a violência de homens contra as mulheres. A Bíblia é recheada de advertências sobre como as mulheres são seres que nascem com imensa crueldade. Uma das razões desse pensamento se deve à interpretação tradicional da origem do pecado, por exemplo. Segundo as tradições bíblicas, foi uma mulher a responsável pela desobediência pelo primeiro pecado, por meio de Eva, que ao comer o fruto proibido e dá-lo a Adão, que não se negou a comer, mas que diante de Deus atribuiu a culpa a Eva, ou seja, Adão assumiu um comportamento covarde. Historicamente, as sociedades machistas têm transferido a ideia fantasiosa de que é dificultoso não ceder aos encantos ou à tentação de uma mulher e que, por isso, é necessário mantê-las rédeas curtas, pois para os homens é impossível saber as artimanhas do sexo oposto. Nesse sentido, a concepção da força feminina é interpretada de maneira inadequada, confundindo a relação entre sexo, sensualidade e poder. Justamente por tudo isso e muito mais, faz-se fundamental conhecer mulheres que foram mencionadas e reconhecidas nas escrituras sagradas e, apesar dos diversos caminhos de opressões patriarcais, são parte importante na concretização da ideia de um Deus que se insere na narrativa bíblica como caminho necessário no ponto de inflexão feminino, mesmo em cenários patriarcais. Levando-se em consideração o grande vácuo de informações sobre as mulheres na Bíblia, é importante pensar em como, apesar de marginalizadas e silenciadas, suas histórias podem ser instrumento de empoderamento e de liberdade. É o caso do livro de Ruth, por exemplo. Vocês já pararam para pensar sobre como é possível existir um livro marcado pelo patriarcado, como é o caso da Bíblia, e ainda assim encontrarmos um livro em que o seu nome, um dos seus escritos, é o nome de uma mulher? Revolucionário, não acham? Quem foi essa mulher? O que e quem Ruth representava? Que história é essa, né? O livro de Ruth. Sabemos que a opressão tem levado muitas mulheres ao longo da história às lutas, às resistências, e naquele tempo não era diferente. Inclusive, esse é um livro que encontramos mulheres como personagens principais. Quem não leu, não deixe de ler. É isso mesmo, no livro de Ruth, as principais personagens são mulheres e o que chama a atenção é que elas têm um papel ativo. São pobres, viúvas, solidárias e lutam por vida e dignidade. Convém ainda ressaltar que na sociedade patriarcal da época, as mulheres não tinham a mesma dignidade dos homens. Logo, não era nada comum mulher ter destaque, e ainda mais uma mulher estrangeira, como era o caso de Ruth. Esse livro parece destoar da literatura bíblica daquela época que exalta a lei da raça pura. Nesse sentido, o livro de Ruth tem muito a contribuir, apresentando um projeto alternativo, realçando a vida de mulheres, entre as quais uma é pobre, estrangeira, viúva, sem filhos, mas é solidária, fiel, bem como é decidida a buscar a justiça e os direitos dos pobres. Além disso, é uma lição para nós ainda hoje, porque, ao contrário do que é reforçado em nossa sociedade, a nora e a sogra são amigas, são unidas e se juntam para lutar e resistir. Enquanto isso, ainda nos nossos dias, reforçado muitas vezes pelas piadas e programas de humor, inclusive, a sogra e a nora não se dão bem, são rivais, são inimigas, são oponentes. Disputam o poder de cuidar do homem, do filho ou marido. Ruth e Noemi, não. Elas fazem parte de um projeto alternativo de sociedade.
Nora e sogra se juntam, são amigas, se cuidam, se ajudam e fazem a resistência em favor da vida. É uma lição para o nosso tempo. O contexto do livro de Ruth marca um período de retorno do povo do exílio da Babilônia. Portanto, um período de retomada, mas carregando uma nova realidade, inclusive. Novas famílias, resultantes de uma convivência com outras culturas e relacionamentos. Havia grupos ali que defendiam a libertação das influências estrangeiras, inclusive dos casamentos com estrangeiras. Então, os conflitos se davam em torno de filhos, filhas e esposas que não eram judeus. O livro de Ruth é uma alternativa a um projeto oficial de reconstrução que muitas vezes escolhe o sofrimento e a segregação das pessoas. A história das mulheres contada no livro de Ruth se baseia na defesa da vida como critério para a reconstrução do país. Mulheres que voltaram do exílio. Essas mulheres retomam a sua terra natal, sozinhas, viúvas, e precisam continuar sobrevivendo. Mesmo no sofrimento, elas conseguem indicar rumos, valores, critérios e parâmetros para fortalecer as relações, para ajudar o seu país a retomar. E mais uma vez podemos nos perguntar, por que essas histórias não são tão conhecidas entre nós? Por que, apesar de sermos uma população de maioria religiosa, ainda assim muitas pessoas nunca ouviram falar de Ruth, de Noemi e tantas outras mulheres que encontramos nos escritos bíblicos? Essa realidade deixa claro a necessidade de problematizarmos e provocarmos reflexões que possam contribuir com as desconstruções necessárias acerca da vida das mulheres. Faz-se necessário negar os machismos que até hoje contribuem sobremaneira com o sistema social de desigualdade entre mulheres, homens e pessoas não binárias, trazendo como grave consequência a violência, o feminicídio e, em especial no Brasil, um triste e absurdo 5º lugar no pódio entre os países que mais matam mulheres no mundo. Não queremos e não podemos ocupar esse lugar. Discutir a presença das mulheres e resgatar suas histórias nas narrativas bíblicas nos provoca e nos faz pensar sobre os valores, os costumes, as tradições históricos-sociais que têm sido atiradas nos ombros das mulheres e que não são mais possíveis de serem suportadas. É hora de darmos o nosso basta a tudo que nos aprisiona e nos impede de reconstruir novas relações de igualdade e de empoderamento entre todas as pessoas. O desafio está em nos refazer como seres humanos a partir de nossas condições de igualdade, inclusive para quem acredita em um Deus ou uma deusa ou ainda uma divindade. Afinal, não há identificação exclusiva de Deus com um ser humano. As divindades podem e são também associadas aos fenômenos da natureza, como algumas tradições culturais e religiosas de nações indígenas e nações africanas e de muitos outros povos já fazem muito bem. A divindade não precisa disputar com a humanidade, nem ser provocadora de discórdia, de injustiças ou de violências. Ao contrário, as divindades precisam nos ajudar a tornarmos seres muito melhores do que conseguimos ser ao longo de nossa história. O que nos motiva e nos enche de esperanças é perceber que cresce no Brasil e no mundo o movimento de mulheres, religiosas ou não, que são teólogas, filósofas, biblistas, antropólogas e adeptas do movimento feminista. E esse movimento tem contribuído significativamente no sentido de ampliar nossas visões, nossas concepções e afetar nossos processos de construção social, de valores que nos colocam em condições iguais aos homens, seja no campo dos direitos, seja no campo dos valores, da ética e da cidadania. Essas condições ajudam a inibir as práticas de violência, de machismos e de feminicídio fortemente presente na sociedade atual. A nossa luta é todo dia. Somos mulheres e não mercadoria.